De um lado, o maior império da antiguidade em termos de opulência e poder, senhor de 1/3 da população mundial. Do outro, 12 pescadores humildes e quase iletrados, movidos apenas pela fé num pregador itinerante morto como rebelde por aquele mesmo império. Entre os dois se daria uma luta mortal. Poderia haver dúvidas de quem venceria? O Império Romano, um colosso a ser conquistado. Talvez você tenha estranhado um pouco o tema da nossa aula, que parece destoar um pouco do objetivo do nosso curso, mas não. O que nós iremos compreender hoje é fundamental para compreender a história da igreja nas suas origens. Sem isso, vocês não vão compreender a aula de amanhã, certo? E já já eu explicarei o porquê. Mas antes, só um breve lembrete. Não deixem de curtir, de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês saibam que vão se interessar. Isso ajuda bastante o canal. Aí você sabe que o YouTube não ajuda canais com um conteúdo semelhante ao nosso, então eu conto bastante com a colaboração de vocês. E também gostaria de agradecer muitíssimo pela audiência de ontem, espero que a aula tenha sido boa, espero que vocês tenham lido o material de apoio. Se vocês leram, digam aí no chat, por favor, e se não leram, tentem ler, ok? E eu gostaria de lembrar que este curso é promovido pela Escola de História da Igreja, certo? E no final da aula de hoje eu vou explicar em detalhes como funciona a escola, né? Como funcionam nossos cursos, enfim, nosso plano pedagógico. E então eu peço que quem tiver interesse que fique até o final. Mesmo você que já sabe o que é a Escola de História da Igreja, que já nos acompanha, que sabe que essas aulas, que as nossas aulas semanais fazem parte do curso de História Universal da Igreja, eu peço que você fique também, porque nós traremos, porque a Escola de História da Igreja está com algumas novidades, ok? E eu vou explicar hoje quais novidades são essas, ok? E se você já quiser ver de uma vez, já agora, se você já quer saber qual é a proposta da escola, se você quer ver a ementa dos nossos cursos, o que nós de fato oferecemos, você já pode acessar o link aqui na descrição, tá? Bom, então o Império Romano. Por que é tão importante compreender o Império Romano? Os primeiros 500 anos da história da igreja, pelo menos cerca de 450, 460 anos da história da igreja, os primeiros 4 séculos e meio da história da igreja, se deram no Império Romano. A igreja está profundamente relacionada a este império, a esta civilização da antiguidade na qual o próprio Cristo escolheu nascer. Houve desde cedo, e eu vou desenvolver isso ao longo dessa aula, houve desde cedo na igreja uma compreensão, nós vemos isso em alguns padres da igreja, uma compreensão de que o Império Romano ele foi de fato, se não querido por Deus, ao menos utilizado por Deus como um meio pelo qual a boa nova seria anunciada, pelo qual o evangelho seria anunciado. Para isso eu gostaria de fazer 2 citações aqui da Escritura do Novo Testamento que fazem questão de situar Jesus neste tempo, que é o tempo do Império Romano, no seu apogeu, e que estão profundamente relacionadas à própria razão, né, de este império ter sido fundamental para a história da Igreja Católica. Vejam só, que na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, São Paulo diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou seu Filho, Deus enviou Jesus Cristo naquele tempo em que tudo estava preparado para recebê-lo.
Tudo estava preparado para que a igreja surgisse. E quais tempos são esses que São Paulo chama de a plenitude dos tempos? Quais tempos são esses? Aqueles tempos nos quais nos situa São Lucas, no capítulo 2, versículo 1 do seu evangelho. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Que tempos de plenitude, que plenitude dos tempos é essa? Os tempos, como nos situa São Lucas, de César Augusto. Então, quando São Paulo fala na carta aos Gálatas de a plenitude dos tempos, é claro que há aí um significado que se refere tanto à consumação da antiga aliança, mas também uma menção à própria realidade histórica. O mundo no qual o mundo judaico estava inserido. O mundo judaico que, naturalmente, recebeu Jesus, no qual Jesus veio, e este mundo judaico, por sua vez, fazia parte de uma civilização, que era o Império Romano. Então, isso é necessário ficar claro para vocês. É necessário compreender o mundo em que Jesus nasceu, o mundo em que a igreja nasceu, o mundo em que a igreja vai existir durante 4 séculos e meio, e que, como vocês verão, aqueles que forem alunos da Escola de História da Igreja, como verão, será essencial para o próprio desenvolvimento da igreja ao longo dos séculos. Então vamos compreender, aqui é um convite, vamos compreender essa civilização, que não é uma civilização qualquer. Não é como o mundo egípcio, o mundo chinês, o mundo mesopotâmico, não. É uma civilização especial, do ponto de vista espiritual, até mesmo, pela significação que ela vai ter nos planos de Deus. Bom, eu gostaria de começar aqui com uma citação de Pierre Grimau, na sua A Civilização Romana. Logo no começo do livro, esse importante historiador francês diz o seguinte: a ação de Roma sente-se em todos os domínios. Espaços nacionais e políticos, estética e moral, valores de todos os tipos, sistemas jurídicos dos estados, usos e costumes da vida cotidiana. A própria vida religiosa conserva a marca de Roma. Não foi no seio do império que o cristianismo nasceu, conquistou as suas primeiras vitórias, formou a sua hierarquia e, em certa medida, amadureceu sua doutrina? Nada do que nos rodeia seria o que é se Roma não tivesse existido. Para nós, é muito difícil compreender o que significava o Império Romano nos primeiros tempos da Igreja. Porque não há nada comparado no nosso mundo ao Império Romano, em termos de grandeza, em termos de civilização. O que representava o Império Romano, não existe nada igual no nosso mundo. Não existe nada igual. E no momento em que Jesus nasceu, o momento em que a igreja nasceu, era justamente o momento de auge do Império Romano. Um momento de apogeu que duraria 2 séculos, desde um pouco antes do nascimento de Cristo até o final do século II depois de Cristo. Para nós é difícil imaginar quais sentimentos evocavam o nome Imperium Romano. Ele designava, ele gerava, de fato, ele suscitava alguns sentimentos nas pessoas que sob o seu que viviam sob a sua égide, que pareciam sinônimos de estabilidade e de grandeza. Uma estabilidade e uma grandeza que pareciam jamais ter fim. As pessoas pensavam, de fato, que aquele império teria uma duração eterna. Ele teria uma solidez eterna que duraria para sempre. Era essa a ideia que dominava as mentes. Vejam, não há nada, né,
na nossa época que se assemelhe ao Império Romano em termos do impacto que a sua existência causava naqueles que viveram no seu momento de apogeu. E se nós queremos uma expressão artística, simbólica do que era essa grandeza, é necessário recorrer àquele poema épico que é como que o poema nacional de Roma, que é a Eneida, de Virgílio, que foi escrita algumas décadas antes do nascimento de Cristo, justamente no início deste momento de apogeu. A Eneida, ela expressa o sentimento que os romanos tinham de que eram um povo destinado pelos deuses a grandes coisas. Os romanos olhavam o seu passado, no momento em que, na época em que Jesus nasceu, em que a igreja surgiu, os romanos olhavam para o seu passado, viam como surgiram, como uma cidade-estado pequena no centro da Itália, e como conquistaram quase todo o mundo conhecido, toda a bacia do mundo mediterrâneo, e pensavam, há um destino para a nossa raça. Isso que nós conquistamos estava destinado. E quem melhor expressou isso, a ponto de produzir, como eu disse, o poema nacional romano, foi Virgílio. Né? Eu gostaria aqui de ler um trecho aqui do canto 1 da Eneida, a partir do verso 255, que nós colocaremos aqui para vocês acompanharem comigo. Vejam só, aqui é um diálogo, logo no começo do poema épico, entre Júpiter, que é o deus soberano do panteão romano, e Vênus. Vênus, que por sua vez era mãe de Enéas, que é o herói dessa epopeia. E neste Enéas, que era um troiano, um príncipe de Troia, que fugiu de Troia com alguns do seu povo, e Enéas estava guiando o que sobrou do seu povo para o ocidente, cumprindo antigas profecias. Ele se estabeleceria na Itália. E no percurso tiveram uma série de prejuízos. E a deusa Vênus vai até Júpiter para reclamar, para perguntar se o destino do seu filho Enéas e do seu povo se cumpriria. E Júpiter diz o seguinte: acalma-te, Citereia. Este é o nome que se atribui a Vênus em razão da ilha em que ela nasceu. Imutáveis encontram-se os fados, ou seja, o destino. Mas, uma vez que tais cuidos te agitam, tomando de longe, vou revolver o futuro e os arcanos do fado mostrar-te. Então, desde o tempo em que eles estavam, ele iria mostrar para ela o futuro. Guerras terríveis ele há de enfrentar, povos de ânimo fero domar no jugo. A seus homens dar leis e cidades muradas, quando, 3 anos corridos, estios e invernos gelados, reinar no Lácio, a região central da Itália, onde está Roma, e abater a fereza dos rútulos, que era um povo que vivia no centro da Itália. Rútulos fortes. Seu filho, de Enéas, Ascânio, cognome de Ulo, lhe foi acrescido. Governará por 30 anos, um mês depois do outro, a cidade. E a capital de Lavínio, que era a cidade fundada por Enéas, seu reino aumentado de muito. Para Alba, ao fim mudará, guarnecida de grandes muralhas. No caso, Enéas mudou a capital do seu reino de Lavínio para Alba Branca. Nesses domínios, a gente de Heitor, os troianos, manterá o comando, 300 anos, até que a princesa Ilha, sacerdotisa, de Marte grávida, à luz há de dar os 2 gêmeos preditos. Rômulo, então, muito vaidoso, da pele fulgente da loba, dominará nesses povos. E o burgo Mavórcio erigindo,
de fortes muros, seu nome dará aos romanos ditosos. No caso, vejam, Ilha era uma descendente de Enéas, seria uma descendente de Enéas, que engravidaria do deus Marte, razão pela que teria gêmeos, que fundaria uma cidade, que ele chama aqui de Burgo Mavórcio. Mavórcio é porque vem de Marte, pai de Rômulo e Remo. Erigindo de fortes muros, seu nome dará aos romanos ditosos. E aqui é o mais importante. Prazo nem metas imponho as conquistas do povo escolhido. Dou-lhes império sem fim. Até Juno, a deidade ofendida, há de em breve os romanos favorecer, os senhores do mundo, esse povo togado. Então, prazo nem metas imponham as conquistas do povo escolhido. Os romanos assim se viam como um povo escolhido pelos deuses. Dou-lhes império sem fim, um império que nunca teria fim. Assim me apraz. Há de a idade chegar, ou seja, chegará a época, na carreira dos lustros, ou seja, nas mudanças dos astros, em que a família de Assároco, que era um rei de Troia, a ilustre Micenas e Fítia dominará. E sobre Argos, vencida, há de impor seu jugo. Aqui ele está fazendo alusão à conquista da Grécia pelos romanos. César de Troia, Augusto, de origem tão clara, até as águas do oceano, vai estender-se. Sua fama há de aos astros chegar dentro em pouco. Nessas palavras que Virgílio coloca na boca de Júpiter, está essa expressão do espírito romano no seu momento de apogeu, de que era um povo destinado pelos deuses a grandes coisas, à construção de um império que não teria fim. Bom, segundo a tradição, Roma foi fundada em 21 de abril de 753. Nos primeiros anos, aqui, vejam, aqui é uma breve retrospectiva da história romana. Lá na Escola de História da Igreja nós temos um curso no qual nós tratamos mais detalhadamente da história de Roma, desde a fundação até os dias de Cristo. Bom, até o começo da Igreja. Nos primeiros anos, nos seus primeiros séculos, Roma foi uma monarquia, era governada por reis. Em seguida, depois de alguns séculos, em 510 a.C. foi proclamada a República. Era, em primeiro lugar, uma república pequena, era uma cidade-estado, como tantas e tantas outras, existiam na Itália e no mundo jônico também. E ao longo dos 500 anos de república, a república foi proclamada em 510 a.C. em Roma e chegará ao fim em 27 a.C., ou seja, são quase 500 anos. É ao longo da República Romana, desse período republicano, que Roma vai alcançar. Se expandirá, em primeiro lugar, nas cidades ao entorno, né? Depois por toda a Península Itálica, depois conquistando o Império Cartaginense, no norte da Itália, a Espanha, a Grécia, a Ásia Menor, o Egito, a Palestina, a Gália, a Britânia, enfim. E quando o Império Romano atinge esse momento de apogeu, que começa com o tempo de Augusto, em 27 a.C., esta civilização já domina toda a bacia do mar Mediterrâneo. Todo o mundo, a maior parte do mundo conhecido. 1/3 da população mundial na época. E após essa vasta expansão territorial e militar que Otaviano César, sobrinho de Júlio César, é proclamado Augusto pelo Senado em 27 a.C., acontecimento que é contado como o início do Império Romano propriamente dito. A entidade imperial já existia, mas agora o Império, enquanto forma de governo, ou melhor dizendo, o Principado, com um imperador, com um príncipe, começa em 27 a.C., certo? O mapa que nós iremos mostrar aqui agora, ele aponta a máxima expansão do Império Romano, que foi alcançado não nos dias de Augusto, mas pouco mais de um século depois, em 117 depois de Cristo, no tempo do imperador Trajano, segundo imperador da dinastia Antonina,
que conquistou, que fez as últimas grandes conquistas romanas, foi o responsável por elas. Mas, quando a igreja nasceu, o mapa era um pouco menor, mas já era mais ou menos esse. Vejam, o Império Romano, ele não foi um dos maiores da história em termos territoriais. Não está nem entre os 10 maiores da história. Mas ele é um dos impérios que mais conseguiram abarcar dentro do seu bojo uma quantidade tão grande de povos, de civilizações, de culturas. Para nós é difícil de imaginar, mas Roma dominava desde as gélidas fronteiras da Inglaterra com a Escócia até os desertos da Arábia. Eram muitos povos. Eram realidades culturais, étnicas, muito variadas. E como uma questão que sempre se colocava, né, para eles, e que cabe a nós tentar procurar responder também. Como uma cidade tão pequena, uma cidade até geograficamente mal localizada, no centro da Itália, conseguiu obter tudo aquilo. Em 167 a.C., um importante pensador e escritor grego chamado Políbio, que viveu quando Roma estava conquistando a Grécia, ele afirma, veja, não é um romano falando, é um grego, ele afirma que Roma é uma espécie de milagre e que Roma era movida por um daimon. O que era daimon? Era um espírito protetor que guiaria esse destino, certo? E que era um espírito que guiava o destino romano e que era responsável por essa cidade tão pequena conquistar o que estava conquistando. Isso que Políbio expressa é o que está expresso na própria Eneida, nesse trecho que eu acabei de ler com vocês. Mas Políbio, apesar de reconhecer a existência desse daimon, não negava, desse espírito, né, desse espírito que movia o Império Romano, os romanos para estes grandes desígnios, ele não negava a participação, a colaboração humana para que o povo latino, para que o povo romano alcançasse o que alcançou. Políbio dizia que havia entre os latinos, entre os romanos, virtudes sem as quais seria impossível eles fazerem o que fizeram. Roma, para Políbio, era, portanto, não apenas o fruto de um destino grandioso, mas também o feito de uma grande raça, de um grande povo dotado de virtudes, repito, sem as quais não teriam feito o que fizeram. Vejam o que Políbio diz. Suas tradições e costumes lhe asseguram uma superioridade de fato sobre todos os outros homens. Austeridade, disciplina, fidelidade aos compromissos, uma honestidade rígida entre todas as outras. Ou seja, Políbio aqui em poucas palavras descreve o homem romano. Os romanos tinham, ao menos na sua época mais pura, na sua época mais tradicional, um ideal. Um modelo de homem que os jovenzinhos ansiavam, né, eram forjados para se tornarem. Um homem com altíssimas virtudes. Um homem com muitas exigências morais. Isso, eu repito, ao menos na época mais tradicional, né? O homem romano, por excelência, não no momento de decadência, tal como nós já estamos habituados a imaginar os romanos, mas o homem romano, por excelência, no momento de construção daquele vasto império, era um homem cheio de virtudes.
sobretudo virtudes cívicas, virtudes voltadas para o bem, não da polis, como os gregos, mas da civitas, como é a expressão latina, da cidade. Por exemplo, nós vemos isso ao estudar não só os romanos, mas também os gregos. Quando se lê Homero, quando se lê a própria tentativa, o próprio projeto dos sofistas, quando nós vemos o projeto pedagógico de Platão, nós encontramos, variando de acordo com o contexto, mas sempre um conceito que permanece. A ideia de areté, a ideia de virtude. Não aqui enquanto as virtudes separadas umas das outras. Não, mas a virtude. Que faz com que um homem seja o melhor que ele pode ser. Os romanos também tinham este ideal. Né? Agora, o que fazia? Qual era este espírito romano que possibilitou, portanto, a construção desse vasto império, sob o qual, repito, Cristo nasceu e a igreja surgiu? Em primeiro lugar, algo que era característico da civilização, não apenas deles, mas também da civilização grega no período clássico, não mais no período helenístico, isso se perderia. No período clássico, esse sentimento de pertencimento. O indivíduo não conta além do grupo. O homem se sacrifica até a morte pela cidade, pelas civitas, pela polis, pela comunidade. Isso, repito, nas épocas antigas. Na época da República havia inclusive um sacrifício chamado devotio, no qual um jovem, claro, isso em tempos bem remotos, um jovem oferecia-se em sacrifício aos deuses, oferecia-se ele em sacrifício aos deuses pelo bem da polis, pelo bem da cidade, pelo bem de Roma. Então, o crescimento de Roma foi fruto deste sentimento de combater pela cidade, combater por Roma. Né? Muitos pensam, as pessoas têm essa ideia de que Roma tinha desde o princípio um ímpeto expansionista, né, que Roma queria crescer. Não. Desde a sua primeira vitória, desde a sua primeira conquista, que foi a conquista de Veii, em 329 a.C., Roma era, antes de mais nada, uma cidade que queria se defender das cidades em estados ao entorno, dos gauleses que continuamente desciam a Península Itálica e assediavam Roma, das tribos que habitavam os montes Apeninos, que também desciam para as cidades mais ao litoral para pilhá-las, ou seja, Roma era uma cidade vulnerável. Então, o que os romanos decidiram fazer para se defender? Atacar. Certo? Por isso, os romanos atacam, conquistam, em nome da própria sobrevivência da cidade. Né? Quando Roma conquista Cartago, a mesma coisa. Depois, é verdade, vai adquirir um espírito mais expansionista, ok. Mas antes, na origem, era o amor à cidade que levava a essas conquistas. Dominar os inimigos para que eles deixem de ser ameaças. E sem esse forte, esse amor profundo, por vezes levado até ao absurdo, como era o caso da Devotio, este amor profundo pela cidade que era uma das marcas características dos romanos e que possibilitou a construção desse vasto império. Uma outra coisa, além desse sentimento de pertencimento, uma forte ideia de permanência das coisas. Os romanos, eles viam, de modo acertado, que há uma ordem no cosmos. E na vida humana também, não apenas no cosmos em geral, mas na vida humana. Uma ordem que deve ser mantida, que deve ser preservada e custe o que custar. Certo? O romano odiava a desordem, ele odiava tudo aquilo que colocava em risco essa ordem própria das coisas. Né? E o que é, para o romano, a desordem? A mudança brusca. Mudança brusca. Os romanos são essencialmente tradicionais e conservadores, porque veem que existe uma ordem que deve ser preservada para que as coisas funcionem como devem ser
como devem funcionar. Certo? A respeito disso, Pierre Grimal escreve: considera-se, Romano, conforme convém, tudo que tenha por efeito manter a ordem existente, a fecundidade da terra, a esperança de uma boa colheita, a repetição dos anos, a renovação regular da raça, a estabilidade da propriedade. Condena-se, ao contrário, tudo que seja anárquico, inovador, tudo que ameace a regularidade dos ritos, tudo que desenraize. Interessante isso. Tudo que desenraize. A ideia revolucionária, a ideia de mudança brusca é justamente uma ideia de desenraizar as coisas. E o Romano odeia isso. Ele odeia a desordem, ele odiava a desordem e buscava manter a ordem natural das coisas. Então, esse forte sentimento de pertencimento e esse amor à permanência, à ordem. Mas há mais. Os romanos, eles tinham também um grande amor e valorizavam profundamente a temperança e a modéstia. Eles condenavam a luxúria, que eram os apetites sexuais desordenados, né, que era uma desordem no homem. Né? Se os romanos odiavam a desordem, odiavam sobremodo a desordem no homem. E a luxúria é uma das maiores expressões dessa desordem. E assim como repugnavam a luxúria, repugnavam também o luxo. Porque o luxo era um apetite desordenado pela riqueza, pelos bens, que levava ao gosto pelo lucro. Né? E que conduzia à preguiça. Eles percebiam muito sabiamente que o luxo, uma vida excessivamente confortável, leva à preguiça, tão prejudicial para a preservação e o crescimento da cidade. Né? Eles entendiam, né, que quem se abandona ao luxo mostra que carece de disciplina, que cede aos instintos, né? A atração do prazer, a avidez, a preguiça e também o medo no campo de batalha. Por quê? Uma pessoa que é muito apegada a esses bens, ela irá temer perdê-lo pela morte. Não quererá enfrentar os inimigos de Roma. Não quererá defender a cidade, não quererá dar a sua vida. Porque essa vida, ela está muito aprisionada nesses bens que ele perderá se morrer. O excesso nos bens carnais e da riqueza é uma desordem. O homem romano tradicional é um homem temperante, é um homem modesto, que não gosta da opulência, mesmo que tenha muitos bens, e que também não cede às tentações das desordens sexuais. Inclusive, um ponto, muitas pessoas pensam que em Roma havia liberdade, eram aceitos os atos homossexuais. Não era. Na Grécia, sim. Em Roma, jamais. Nem nos momentos de decadência. Isso nunca foi aceito em Roma. As pessoas pensam que sim, mas não. Para os romanos, isso nunca foi aceitável. E outra virtude que decorre da temperança, o autocontrole. O romano é um povo disciplinado. Né? A disciplina militar é fruto disso. Né? A disciplina militar, as pessoas elas têm uma dificuldade imensa de penetrar o significado das coisas. Né? Imagina, elas veem, né, nos filmes aquelas legiões marchando no campo de batalha, aquelas fileiras muito bem organizadas, e não conseguem perceber que aquela disciplina
demonstrado no campo de batalha nada mais é do que uma expressão da disciplina que existe na alma daquele povo. Né? Para o romano, a qualidade viril por excelência, a virtude, é o autodomínio, o domínio de si mesmo. Né? A capacidade de dominar a natureza, a sua própria natureza, em prol de um ideal superior e que extrapola o próprio indivíduo, que é sobretudo o bem da cidade. Certo? Em razão do seu sentimento de ordem, que prevê justamente dar a cada um o que é devido, o romano é piedoso, a pietas. Né? É uma espécie de justiça, pela qual se dá ao superior a devida honra, a honra que lhe é devida, aos deuses, aos pais, aos superiores em geral. O romano era extremamente piedoso para com os deuses da polis, para com os pais, inclusive, né? Vejam uma coisa interessante. O parricida, o homem que mata o romano que matava o próprio pai, era tratado como um sacrílego. Alguém que desrespeitou os próprios deuses. Alguém que cometia um crime que para os romanos não havia desordem maior do que matar o próprio pai, era reconhecido como sátir. E expulso da cidade. Era considerado um morto-vivo. Quem o encontrasse poderia matá-lo sem punição. Não é? Ou seja, ele não era nem executado. O destino dele era pior. Era ser expulso da cidade e continuar existindo como se não existisse. Para um romano não haveria coisa pior do que ser expulso da comunidade política. E uma última qualidade que é reconhecida até pelo próprio Políbio, né? A fidelidade aos compromissos, uma honestidade rígida e uma honestidade rígida entre todas as coisas. Essa é a virtude que os romanos chamavam de fides, fé. Não fé aqui enquanto fé sobrenatural, mas de fidelidade, de fé, a palavra empenhada. Diz Políbio que, enquanto os gregos, ele mesmo era grego, enquanto os gregos, mesmo que tivessem prometido algo na presença de 10 testemunhas, faziam o possível para não cumprir o que prometeram, os romanos, em qualquer condição em que se encontrassem, faziam todo o esforço necessário para cumprir o que prometeram, mesmo quando isso redundasse em prejuízo para si próprio. Então, esse é o ideal romano. O ideal é um homem virtuoso, disciplinado, que se autocontrola, é um homem piedoso, que dá aos pais e aos deuses e à cidade o que é devido, e é um homem fiel, comprometido com a palavra empregada e que prefere entregar a própria vida antes de descumprir o que prometeu. Esse é o ideal romano. E nós vemos que Roma foi muito atacada pela posteridade, né? Muitas vezes com acerto. Mas o homem que construiu o Império Romano não é aquele romano viciado do século III. Não. É um homem de virtude. É um homem, ou ao menos um homem que aspira à virtude. Certo? Bom. E a Roma, né, é o romano que ainda está presente com uma frequência ainda grande no momento em que Jesus nasceu, certo? A Roma que assistiu Jesus nascer é a Roma em seu momento de ouro. Né? Vejam, Roma conquista o seu apogeu territorial no tempo de Trajano, em 117 a.C. Mas
o momento de apogeu, enquanto apogeu civilizacional começou antes. Né? Esse momento de apogeu se estende mais ou menos por 2 séculos. Desde a ascensão desde a proclamação de Augusto de Otaviano como Augusto pelo Senado em 27 a.C., até o fim da dinastia Antonina em 192 depois de Cristo. Ou seja, são mais de 2 séculos que são a Era de Ouro Romana. Certo? Bom, a que se deve esse momento de apogeu? Ao imperador Augusto. A outros fatores, mas sobretudo a ele. Aquele homem sob o qual Jesus nasceu. Aquele homem que, conforme narra São Lucas, foi o responsável pelo edito que ordenou o recenseamento. Foi o homem que pacificou Roma depois das muitas guerras civis que aconteceram no século I a.C., desde o começo do século I a.C., desde o final da República, nas últimas décadas da República. Né? Depois de vencer as guerras civis, depois de se tornar Augusto, ele reconstruiu Roma, né? Inclusive viu que Roma era ele foi o primeiro que parece ter tido essa percepção, aliás, não foi o primeiro que teve essa percepção, mas foi o primeiro que colocou em prática medidas que são fruto da percepção de que Roma não era mais uma cidadezinha, mas era um império gigantesco e que deveria ter instituições conformes à realidade em que se converteu. Né? Augusto como que refundou Roma. Ele refundou Roma. Por isso, Virgílio enfatiza tanto a importância dele na Eneida. Ele, de fato, ele sempre foi considerado mesmo na sua época, na verdade não é pela posteridade, não, na sua época mesmo, ele era considerado como um refundador da civilização, da cidade. Um refundador de Roma. Né? E ele governou o Império Romano, ele, enquanto imperador, enquanto Augusto, enquanto príncipe, entre 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Certo? E foi sob o reinado dele que Jesus nasceu. Né? E o reinado dele foi tão grandioso que mesmo após décadas de sucessores um tanto ineptos, né? Como Tibério não era exatamente inepto, mas Calígula, Cláudio, Nero, mesmo sob estes imperadores, cujos vícios e cujas desordens a posteridade tão bem conheceu, a glória manteve-se. Tão grande foi a obra deste homem. Né? E a glória vai continuar, ela vai renascer com ainda maior brilho sob os Antoninos, no século II, Trajano, Antonino Pio, Adriano, Marco Aurélio. Tudo isso uma continuação, uma constante renovação da grande obra de Augusto. Né? Só depois da morte do imperador Cômodo, em 192, a crise começa. A crise lá do século III, que será contornada por Diocleciano e depois por Constantino, que dará uma sobrevida ao império. Depois a crise que, de fato, afunda o império no século V. Mas nos séculos I e II, os feitos de Augusto se mantêm. Né? Então, só para vocês verem, né, até temporalmente, a grandeza dessa obra. O apogeu continua 2 séculos depois dele. E ele não foi apenas um grande governante, mas seria muito considerado pela posteridade como um bom pagão mesmo. É uma daquelas personalidades históricas que, vivendo antes de Cristo, ou não tendo a oportunidade de receber o Evangelho, viveram virtuosamente. Muitos, inclusive, já devem ter ouvido falar da história do encontro de Augusto com a Sibila Tiburtina, né? A quem ele teria perguntado a essa Sibila, essa profetisa, se ele perguntou, se deveria ser adorado como Deus, né? Perguntou a ela. Essa é uma lenda, uma história que é muito conhecida e muito difundida, principalmente a partir da Idade Média, né? O Senado romano havia dado o título de divino de Augusto e ele teria perguntado para Sibila se ele deveria ser adorado como Deus.
E ela respondeu, a resposta dela foi mostrar, né, deu para ele uma visão de uma jovem, de uma moça, com um menino no céu. E disse: essa é a virgem que conceberá o Salvador do mundo e que eclipsará todos os deuses romanos. Então, depois de ter essa visão, né, de Cristo no colo da Virgem Maria, ele teria aberto mão de ser adorado como Deus. E o tempo de Augusto é um tempo de prosperidade, ele trouxe uma posteridade sem precedentes. Tanto que Tácito, o grande escritor Tácito, se pergunta, escreve, e como que exprimindo um pensamento dos próprios romanos, da época de Augusto, ele diz assim: o que nós pediremos, o que nós podemos pedir aos deuses que Augusto já não nos deu? Ou seja, se tinha a ideia, se vivia assim, em tamanha prosperidade, em tamanha paz, que os romanos pensavam que não poderiam pedir nada aos deuses que Roma e Augusto já não tivessem dado. Certo? Pensava-se mesmo, como está expresso lá, dou-lhes império sem fim, que Roma não teria fim, que era um colosso indestrutível. E muitos pensam, erroneamente, que os povos submetidos a Roma queriam se livrar de Roma. Não! Muitos estão acostumados com a realidade ali do Novo Testamento, que mostra uns judeus que não queriam viver sob o jugo romano, os zelotas ali se revoltando contra os romanos, e pensam que essa era a realidade de todos os povos. Não! De modo algum. Depois da conquista, depois da romanização, os povos sob o domínio romano viviam muito bem sob o domínio romano. Né? Não havia, como entre o povo de Israel, esse desejo de se libertar do jugo romano. Não existia. Em razão da prosperidade e da paz que o governo romano trazia. Certo? Então, se nós queremos encontrar palavras que expressam o que significava a ideia de império romano quando a igreja nasceu, é poder, equilíbrio e estabilidade, que julgava-se durariam para sempre. E, sem querer, e aqui nós já fazemos um gancho com a nossa história, sem querer, o Império Romano ajudou a igreja. Né? Vejam, enquanto um Estado idólatra, um Estado que servia aos falsos deuses, era um império que, falando em linguagem escolástica, pertencia formalmente ao demônio. Não prestava culto e não estava a serviço de Deus. Mas Deus extraiu do mal um bem. De modo que este império, que foi construído à revelia de Deus, enquanto um Estado que adorava os demônios, ele irá colaborar, sem saber, com a obra da graça e com a obra da redenção. E, como nós vemos, estudando toda a história da Igreja Antiga, durante seus 5 primeiros séculos, a Igreja vai seguir geograficamente e do ponto de vista do seu lugar no mundo, ela vai seguir os passos de Roma. Agora, o que no Império Romano foi tão essencial para a obra da igreja, a obra da redenção? São vários os fatores. São várias as coisas que demonstram que, de fato, Roma ajudou a igreja, repito, sem saber. Em primeiro lugar, a paz. Né? A Pax Romana, ou Pax Augustana. Até hoje, muito bem preservado, lá no campo de Marte, em Roma, existe inclusive perto do mausoléu de Augusto, existe um monumento a Arapates.
um monumento à paz, que comemora a paz que Augusto estabeleceu no mundo. Desde que Augusto se tornou governante e depois imperador, o mundo romano viveu em paz por 3 séculos, sem conflitos. Agora, imaginem como seria difícil para o evangelho se expandir se não tivesse existido esta entidade política transnacional que se estendia por mais da metade da Europa, norte da África, Oriente Médio e Ásia Menor, ocupando territórios de mais de quase 50 países atuais. Imagine a dificuldade que seria para o evangelho ultrapassar as fronteiras, penetrar nas mais diferentes tribos, nações, enfim. A paz que existia na plenitude dos tempos ajudou a igreja. O Império Romano também era responsável por impor uma única lei, uma lei universal, que trazia até uma proteção legal à ação apostólica. Por exemplo, nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos São Pedro invocar as leis romanas contra as autoridades judaicas. A liberdade de ir e vir, não havia limitações, proibições para que as pessoas que iriam disseminar o evangelho atravessassem uma província para outra, atravessassem uma província a outra, disseminando, fazendo o grão de mostarda crescer por aquelas tantas e tantas regiões e tribos e povos. Porque havia um direito internacional ali que possibilitava esse intercâmbio de pessoas. Como? Através das estradas. As estradas romanas foram essenciais para a disseminação do evangelho. Estradas que ligavam o mundo inteiro, o mundo romano inteiro a Roma e, por consequência, ligavam todos os pontos do império, desde a Lusitânia, desde Portugal até a atual Jordânia, até a província da Síria. De norte a sul, de leste a oeste. As estradas romanas tão famosas, né? Que seriam utilizadas pelos séculos, muitas são utilizadas até hoje. A via marítima também. Né? O mar Mediterrâneo era ainda, até o tempo de Augusto, um antro de piratas. Augusto foi o responsável por acabar com a pirataria no mar Mediterrâneo. E vejam, e não é coincidência, que as primeiras cidades a receberem o evangelho, as primeiras dioceses são justamente cidades portuárias. Pela importância que a navegação, que o transporte marítimo, possibilitado justamente pela pacificação do Mediterrâneo, do Mare Nostrum, do nosso mar, tal como os romanos chamavam o Mediterrâneo, trouxe. Uma outra dificuldade que foi transposta por Roma, a língua. Havia uma língua comum, de uso universal, o grego, que é a língua do Novo Testamento, à exceção do Evangelho de São Mateus, que inclusive, pouco depois de ser escrito, foi vertido ao grego. O latim era muito usado na administração, no exército, mas a língua, o grego, era o que era entendido por todos. E um dos elementos mais fundamentais, que normalmente é negligenciado, a síntese cultural feita por Roma. E é necessário entender aqui isso porque terá uma importância imensa para a própria construção da teologia católica, do pensamento teológico católico, e que é necessário que vocês entendam. Vejam. Quando Roma conquistou a Grécia, isso se dizia já, isso se diz muito na historiografia, Roma conquistou a Grécia, mas foi conquistada pelo conquistado, pela Grécia, em termos
culturais. Roma via na Grécia todos aqueles padrões de cultura e de civilização que julgava valiosos. E importou o pensamento, a forma de pensar grega, né, para o seu próprio ambiente. Fazendo isso, Roma criou uma espécie de cultura universal que valeria para todos os povos, né? Tanto que o Remy Bragg, no seu Europa, a Via Romana, ele fala que uma das marcas mais características de Roma é essa ideia de cultura secundária. Como assim? A ideia justamente de que os romanos tinham consciência de que eram fruto de um transplante cultural da Grécia para a Itália, que se deu lá com Enéas, mas que era constantemente renovado toda vez que os romanos tinham acesso aos sistemas de pensamento, à forma de pensar dos gregos. Roma se sentia, do ponto de vista civilizacional, devedora dos gregos e credora em relação aos bárbaros. Aliás, devedora dos gregos enquanto recebeu deles a civilização, mas devedora também dos bárbaros, na medida em que seria responsável por levar essa cultura que recebeu a todos os povos bárbaros, não civilizados. De modo que, para os gregos, a ideia de barbárie remetia normalmente a uma separação racial. Racial mesmo. Gregos e bárbaros dizia respeito a povos. Os romanos não viam os bárbaros como bárbaros porque eram de uma raça diferente, mas porque não receberam a cultura, a civilização. Não era quando os romanos falavam de bárbaros, não havia ali um componente racial envolvido, certo? Mas um componente civilizacional. Os romanos sentiam-se mesmo devedores de levar a cultura que receberam dos gregos para os bárbaros. E assim construir uma espécie de cultura universalista. Os romanos, eles tinham essa capacidade, que é inclusive uma capacidade que como diz Remy Bragg, o Ocidente herdará de Roma. De aurir das várias culturas aquilo que há de benéfico e fazer uma síntese. Isso caracteriza a cultura romana. Certo? E no momento em que Cristo nasceu, e por 2 séculos ainda, uma das filosofias que os romanos mais herdariam é justamente a filosofia estoica, né, dos gregos, porque dizia respeito justamente ao ideal romano, ao ideal de homem romano, sacrificado, abnegado, temperante, né? Enfim, essa síntese cultural que os romanos promoveram vai ajudar muitíssimo a igreja quando ela for, por exemplo, recorrer à filosofia para fazer a defesa da fé, quando ela for fazer a reconciliação daquilo que foi alcançado pela razão natural por parte dos gregos, da parte dos gregos, com a fé, enfim, essa síntese cultural romana foi essencial. Então, Roma, ela criou todas as possibilidades para que o evangelho se difundisse. Então, se nós olhamos, como nós dissemos na aula 1, para a história, desde o Calvário, né? Se nós procuramos ter uma visão sobrenatural da história, nós reconhecemos que Deus utilizou Roma e que escolheu Roma para ser a civilização, para ser aquele mundo, né? Aquele mundo que receberia o Cristo. Né? Aquele mundo que parecia tão sólido, tão seguro, até eterno. Né? Se nós quisermos até pensar que desde o Calvário, o que Cristo viu? Cristo viu o Império Romano.
cruz esteve fincada no Império Romano. A igreja nasceu no Império Romano. Enfim. Alguns padres da igreja, inclusive vou citar aqui um do século III, outro do século IV e outro do século V, reconheceram esse papel providencial de Roma. Orígenes, do qual falaremos bastante, Orígenes ele escreveu o seguinte: querendo Deus que todas as nações estivessem dispostas a receber a doutrina do Cristo, sua previdência submeteu todos ao imperador de Roma. Prudêncio, no século IV, disse: qual o segredo do destino histórico de Roma? É que Deus quer a unidade do gênero humano, posto que a religião de Cristo pede o fundamento social de paz e de amizade universais. Toda a terra, do Oriente ao Ocidente, foi dilacerada até aqui por uma contínua luta. Para domar essa loucura, Deus ensinou a todas as nações a obedecer às mesmas leis e as fez todas romanas. E agora vemos os homens viver como cidadãos de uma só cidade e como membros de uma só família. E da mistura dos povos nasce uma só raça. Eis aqui o sentido das vitórias e dos triunfos do Império. A Pax Romana preparou o caminho da vinda de Cristo. E São Leão Magno, no século V, escrevia: para estender pelo mundo inteiro todos os efeitos de tão inefável graça, preparou a divina providência o Império Romano, que de tal modo estendeu suas fronteiras que associou a si as gentes de todo o orbe, de todo o mundo. Deste modo, a pregação geral encontrou fácil acesso a todos os povos unidos pelo regime de uma mesma cidade. E quando os 12 apóstolos distribuíram entre si as partes do mundo para pregar o evangelho, o Santíssimo Pedro foi destinado à capital do Império Romano, a fim de que a luz da verdade, revelada em prol da salvação de todas as nações, se derramasse mais eficazmente da mesma cabeça por todo o corpo do mundo. Aqui São Leão Magno, que foi Papa, diz que São Pedro foi a Roma justamente para que desde a cabeça do mundo, que era Roma, a luz do evangelho fosse estendida, a luz da verdade fosse derramada mais eficazmente para o mundo inteiro. Então, Roma teve uma missão divina a desempenhar. Como diz Daniel Hopes, as legiões marcharam a favor do evangelho, sem saber, sem perceber, mas marcharam. Desde o momento em que Roma fez a sua primeira conquista, lá a conquista de Veios, a primeira cidade que Roma conquistou em 329 a.C., até a conquista da Dácia por Trajano, sem que eles soubessem, eles estavam ampliando o raio de ação da igreja nos seus 5 primeiros séculos. Certo? Claro que a igreja iria, ainda já no primeiro século, ir além, como nós vimos já, além do Império Romano, mas nos primeiros séculos ela se desenvolveu exatamente, principalmente ali dentro. Roma abriu o terreno, Roma criou aquele mundo que possibilitou a chegada do evangelho, certo? Mas a verdade é que os romanos não vão aceitar esse chamado. Durante 250 anos, os romanos vão opor-se a essa divina missão que Deus lhes concedeu, ocasionando imensas perseguições. Mas antes de nós tratarmos disso, que é o que nós iremos tratar na próxima aula, é necessário pontuar algumas outras coisas. Vejam só. No momento em que a igreja surgiu, já estavam presentes aqueles elementos, aquelas sementes de decadência que cresceriam. Aquelas sementes que, sendo adubadas e crescendo, como uma erva daninha, possibilitaria que tudo isso que os romanos construíram colapsasse. No momento de apogeu, já é possível delinear as causas da queda. Isso é possível na história de todas as grandes civilizações. No seu bojo, nos seus momentos de apogeu, a civilização ela já tem ali as sementes da decadência. Mesmo, no caso de Roma, mesmo no apogeu do Império, mesmo lá no auge do Alto Império, nos séculos I e II, já estavam presentes aqueles elementos que seriam as causas da sua queda. Certo? Aquele ideal romano que eu descrevi no começo,
ele vai se perdendo. E o que causou essa perda? Justamente a expansão, justamente o crescimento do império. Roma cresceu tanto que perdeu-se a si mesma. Roma ganhou tanto, mas perdeu a si própria. Há entre os romanos, isso já se vê no século I a.C., um certo sentimento de inferioridade em relação às culturas orientais, em relação à cultura, não apenas à cultura e ao pensamento grego, mas aqueles do Oriente Próximo, né? Aquelas religiões orientais, aqueles costumes asiáticos, tudo isso inundará Roma. Isso fará a identidade romana, realmente construída a partir de um transplante, desde os valores filosóficos da Grécia, mas também fruto de um espírito romano muito próprio, vai se desagregar, vai se pulverizar, a própria sociedade vai se pulverizar, e aquele ideal de homem romano vai ser, em cada uma das suas virtudes, ser demolido. Em primeiro lugar, né, a crise moral. A crise moral. Roma conquistou tanto, se tornou uma cidade tão rica, foi inundada por tanto ouro, por tantas riquezas, que os romanos deslumbraram-se. O ideal romano, que repugnava a riqueza, mas repugnava o ócio, né? Mas essa riqueza irá deslumbrar os espíritos, gerar ócio, seduzir aos prazeres, até aos mais baixos prazeres, né? E corromper aquela classe patrícia, daquelas famílias nobres, guerreiras e, sobretudo, responsáveis há séculos pela administração da cidade. Essas famílias vão se tornar famílias cada vez mais entregues ao luxo e aos prazeres. Isso quanto aos grandes. E o povo? E a plebe? O mesmo, mas sob outro ângulo. O romano mais antigo, mais tradicional, era trabalhador, campesino, apegado à terra, né? Já o romano dos séculos de ouro não quer mais trabalhar. Quer viver do Estado, quer viver do Estado romano. O Estado era muito rico e, literalmente, distribuía comida. E não era para os necessitados, era para gente que não queria mais trabalhar. Vocês já ouviram aquela forma, né? Aquela fórmula: pão e circo. O pão, que era literalmente distribuído para as massas, e o divertimento nos anfiteatros. Era assim que o povo queria viver. As pessoas falam do pão e circo justamente como uma forma de engabelar o povo, mas a plebe queria viver assim mesmo. Porque perdeu-se aquela ligação com o campo, com o trabalho, com o esforço das próprias mãos. A plebe vivia sem trabalhar e os ricos no luxo. Era assim. Ócio, né? Portanto. E o ócio leva ao vício. Se o romano antigo era temperante, o romano novo, da época de apogeu, já é mais entregue às bebedeiras, aos divertimentos excessivos, às orgias, está o tempo todo no anfiteatro, não quer mais combater? É claro que não, a guerra é numa situação tão confortável, ir para o campo de batalha, ir para as fronteiras, não é nada agradável. E essas desordens causadas pelo ócio abalarão algo que era como que a estrutura fundante. Claro que é a estrutura fundante de todas as sociedades, mas sobretudo da romana, a família. A civilização romana sempre foi muito assentada na família, e a família, já no momento de apogeu do Império Romano começa a desmoronar.
Por exemplo, a baixa natalidade. Os romanos antigos tinham muitos filhos. Né? Os nobres, para perpetuar a estirpe, a plebe, para justamente aumentar a mão de obra para o sustento da família. Agora, os do Império, da Era de Ouro, não. Por quê? Filhos causam despesas, colocam o ócio, essa vida de prazeres, em risco. Então recusam os filhos, recorrem-se ao aborto, recorre-se a práticas antigas de contracepção. Há inclusive um texto dos primeiros séculos da igreja que diz lá que os cristãos não jogam o seu sêmen na terra, fazendo uma alusão ao que os romanos faziam. Os casamentos diminuem. Era muito comum. Se pensava assim, os patrícios, por exemplo, eles pensavam, nossa, por que eu terei uma esposa, sendo que eu posso ter a meu dispor quantas escravas eu quiser? O adultério era extremamente frequente, a ponto de Augusto, que tentou fazer essas virtudes antigas renascerem, Augusto puniu o adultério com penas rigorosíssimas. O divórcio, o divórcio, e não apenas o divórcio masculino, como já existia, mas também o divórcio feminino. São numerosos os casos de mulheres que se casam 1, 2, 3, 4 vezes porque encontram um homem mais rico do que seu marido e se divorciam. Casavam-se e divorciavam-se à vontade. Augusto mesmo promoveu, como eu disse, uma série de leis moralizadoras, mas mesmo isso já é um sintoma de decadência. E vejam, a igreja vai ser uma resposta a tudo isso. Porque toda essa vida que os romanos adotarão é uma vida de falta de sentido. Enquanto a cidade precisava ser defendida, enquanto o império crescia para a defesa da cidade, para a glória de Roma, havia um sentido, os romanos viam um sentido na sua própria vida. Agora que Roma encontra-se no apogeu, em que não há mais desafios, não há mais sentido. É como diz o adágio, tempos bons geram homens fracos. Foi justamente o que aconteceu no Império Romano no seu apogeu. E a igreja vai trazer a resposta para isso. Ela vai corrigir não apenas os indivíduos, mas vai corrigir a própria sociedade romana. Inclusive dando-lhe uma sobrevida e não sendo causa da sua queda, como o iluminista Edward Gibbon afirma. Todo esse quadro de decadência moral vai se agravar, no século, principalmente a partir do século III. Mas os sintomas, as causas, aliás, já estavam ali em semente. Além da crise moral, os vícios, a crise social. Sempre houve, na história romana, uma diferenciação muito clara entre patrícios e plebeus. Inclusive, lá no curso de História de Roma, nós vemos os conflitos que, principalmente ao longo de toda a República, ocorreram entre essas duas classes. Mas, nesse momento de opulência, essa separação se amplia. Porque nós vemos, em primeiro lugar, uma concentração absurda de riqueza nas mãos de poucos, uma classe patrícia que antes prezava a virtude se converte em uma plutocracia na qual o dinheiro é o que decide os rumos da cidade, da civilização, do império. O dinheiro manda. A ordem não era mais baseada na virtude, mas na fortuna. Na fortuna pessoal. Isso gerará uma desagregação. O corpo político, o corpo social vai se desagregar, vai se dissipar. Se uma das características mais evidentes do ideal romano era justamente o
sentimento de pertencimento, no momento de apogeu, esse pertencimento já começa a se afrouxar. E, além da decadência moral e da decadência social, a decadência religiosa. Os romanos, eles viviam uma situação religiosa um tanto caótica. Nós veremos um pouco mais disso na próxima aula, quando nós falaremos da religião romana. Roma tinha seus deuses tradicionais, mas o culto a esses deuses converteu-se progressivamente num culto meramente formal e oficial a divindades do Estado, que deveriam ser adoradas como um compromisso cívico. Enquanto não diziam nada para a alma, nunca não diziam mais nada para a alma romana. Em que essa alma romana, que é sedenta pela espiritualidade, vai encontrar as respostas que busca? Em religiões de mistério, principalmente em religiões orientais, no culto de deuses do Oriente, em culto de deuses do Egito, da Síria, da Ásia Menor, naquelas muitas sociedades iniciáticas, naquelas religiões de mistérios que inundam Roma. O panteão é o grande símbolo disso. Né? Ali não são adorados apenas os deuses de Roma, mas também os deuses de todos os povos conquistados. Não apenas como um caráter de universalismo da civilização romana, mas também como o caráter de buscar nessas civilizações, sobretudo orientais, que Roma conquistou, referências espirituais que não mais se encontram na própria Roma. Isso é um sinal de decadência também, um vazio espiritual. Todo esse quadro, que não é ainda a Roma decadente, tá, pessoal? Eu simplesmente estou apresentando sintomas, causas que levarão à decadência. Que já se vê, né? Nas quais já se antevê a decadência. Não é a Roma decadente ainda, não. A Roma decadente é a partir do século III. Mas em tudo isso vê-se uma espécie de preparação, de espera. Toda a antiguidade, e não apenas o Antigo Testamento, toda a antiguidade foi uma espécie de preparação para o Evangelho. Foi uma espécie de preparação para a igreja. Certo? Se nós não entendemos isso, nós não entendemos a própria história da igreja a partir daqui. A igreja não foi apenas preparada entre os judeus, mas também entre os gentios, afinal. Seria deles que sairiam a imensa maioria dos filhos da igreja, como o próprio Cristo disse. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, a antiguidade foi uma preparação. Os gregos prepararam a vinda de Cristo pelo seu esforço, pela busca do seu intelecto, do seu pensamento pela verdade. Eles estavam como que esperando que essa verdade se mostrasse a eles. E essa verdade veio. Os romanos, quando construíram aquele império gigantesco, e quando depois se converterem, eles verão que a sua história favoreceu, era uma preparação e favoreceria a difusão da igreja. Certo? Então, a antiguidade é de fato uma preparação. Uma preparação. O terreno sob o qual a igreja nascerá. E tem uma citação de Daniel Hobbes, que eu acho que resume essa espera. Ele diz assim: conhecer um Deus universal, um Deus de quem tudo dependa e por quem tudo viva. Considerar a imagem divina não através de abstrações e de sistemas, mas no rosto de um ser que cada um possa amar e em quem possa até reconhecer-se. Encontrar formuladas para as questões fundamentais
que se referem ao homem, à vida, à morte, ao destino. Respostas perfeitamente claras e positivas. É a estes apelos profundos da alma que o Evangelho responde. E a teologia cristã da encarnação, da redenção e da Trindade, desenvolvendo-se sobre as bases inabaláveis da revelação, satisfará uma expectativa disseminada desde sempre no coração das sociedades. Mas, no começo, apesar disso tudo, Roma fará guerra à Igreja. Serão 250 anos de tentativa da civilização romana pagã de destruir a Igreja. Então, nessas duas aulas na aula passada nós vimos o surgimento daquela igreja tão pequena, tão humanamente insignificante. E na aula de hoje, nós vimos este grande império. E entre eles haverá uma luta de morte. Essa luta é a que nós conheceremos na próxima aula. É necessário que vocês continuem nos acompanhando aqui. Vocês podem perceber que o que nós estamos trabalhando aqui vai muito além de narrativas simplificadas da história da igreja. Nós estamos procurando ver as causas, descer aos fenômenos nas suas sutilezas, claro que de acordo com a possibilidade aqui do nosso tempo, mas e é isso que nós fazemos ao longo deste curso, conhecer a história da igreja nas suas causas mais profundas, não simplesmente narrando os fatos, até porque a ciência é o conhecimento pelas causas, né? É preciso conhecer, né? Quando eu faço essa pergunta aqui, né? Como haveria uma luta de morte entre o Império Romano e a Igreja nascente? Não poderia haver dúvidas de que o Império Romano esmagaria a Igreja. Mas não esmagou. Por que não esmagou? Como não esmagou? Deus protegeu a Igreja, mas como? É preciso saber. E sabendo, nós teremos ainda uma maior certeza da divindade da Igreja. Porque diz Dom Próspero Pegana que uma das provas históricas da divindade da Igreja é justamente o triunfo dela sobre o Império Romano. Então, saiamos dessa superficialidade e paremos de olhar a história com olhar laico. Olhemos como católicos, tal como Cristo viu a história desde a cruz. Então, eu te convido para prosseguir conosco, se comprometer com esse estudo. Eu tenho dedicado a minha vida ao estudo e ao ensino da história da igreja, reconhecendo a necessidade, a urgência dessa área de estudo para a própria fé, para a própria igreja, para a própria civilização. Foi para isso, que eu fundei a Escola de História da Igreja. O nosso objetivo com a Escola de História da Igreja é conhecer a história da igreja em profundidade. Com aulas baseadas em centenas de livros em várias línguas. E com um acompanhamento individual. Ou seja, conhecer a história da igreja de verdade. Não é ficar desmentindo mitos, não é apresentar um resumão de história da igreja em um curso breve para a pessoa achar que sabe a história da igreja e não sabe nada. Então, conhecer a história da igreja de verdade. Mas como você vai chegar a isso? Você quer conhecer a história da igreja, mas como? Pensando nisso, para chegarmos a este objetivo, a Escola de História da Igreja foi estruturada da seguinte maneira. Nós temos um curso principal, que é o curso de História Universal da Igreja, que está em andamento, que trata da história da Igreja, com detalhes
desde o seu surgimento até os tempos atuais, né? Já temos 105 aulas disponíveis, já estamos no final do século XI, né? E a lista das aulas, como vocês podem ver aqui no link, elas facilitam, a ordem das aulas ela facilita o entendimento dos alunos. A ordem das aulas é naturalmente cronológica, mas não rigidamente cronológica. Eu faço alguns recortes temáticos, por vezes tratando de um tema que se desenvolveu, que se deu durante um século inteiro, às vezes mais de um século. Por exemplo, estou tratando de algo que aconteceu no século V, as invasões bárbaras e a reação da igreja às invasões bárbaras no Ocidente. Então nós estamos tratando lá em várias aulas. Aí depois chegamos até o final do século V. Mas agora é necessário olhar para a igreja no Império Bizantino nesse momento. Então nós retornamos ao começo do século V para analisar a igreja no Império Bizantino. E assim continuamos. Ou seja, é uma ordem cronológica, mas em recortes temáticos para possibilitar o seu entendimento. É trabalhoso, inclusive, estruturar a ordem das aulas. Elas são estruturadas da forma que nós consideramos mais pedagógica, mais didática possível para que você entenda, conheça os processos históricos, as peculiaridades, os acontecimentos. Certo? Bom, e além desse curso principal, nós temos cursos de aprofundamento, que complementam esse curso principal, que é o curso de História de Roma, desde a fundação de Roma até o surgimento da igreja. Não é necessário ir adiante, porque no curso de História Universal da Igreja nós tratamos da história de Roma, a partir do século I até o século V, quando caiu. O Sentido Católico da História, que trata abundantemente, com mais detalhes e com mais profundidade, aquilo que nós tratamos na primeira aula sobre o que é essa forma católica de enxergar a história. Né? Nós temos um curso de patrística estudando algumas das principais obras escritas pelos padres da igreja, que são aqueles grandes escritores cristãos dos primeiros séculos. Nós temos um curso sobre a vida de São Luís, um curso breve, contando a vida desse grande santo que eu biografei, enfim. E as aulas, a maior parte das aulas, quase todas, tem material didático, material escrito por mim, né? Com o que foi tratado na aula, com imagens, com mapas, etc. Para que você, de fato, aprofunde, para que esse conhecimento não seja simplesmente aulas que você ouviu e esqueceu, né, cujo conteúdo você esqueceu. Não. Ok? Bom. Aí vocês podem perguntar, mas então é uma plataforma de cursos online? Não. O nosso objetivo aqui, pessoal, não é vender, mas é ensinar. Nós vendemos justamente para possibilitar que o que é ministrado seja ministrado. É isso que eu enfatizo sempre. Nós cobramos para isso. Hoje nós temos muitas pessoas na nossa equipe trabalhando para oferecer isso a vocês. Okay? Essas aulas semanais que nós temos, aqui essas aulas toda quarta-feira, no qual a história da igreja é apresentada gratuitamente para vocês, só é possível, elas só podem acontecer porque existem aqueles que se matriculam na escola. Então, o objetivo da escola não é vender, mas ensinar. Vende para ensinar, certo? O propósito da escola é justamente contribuir dentro da nossa área de estudo para a restauração da cultura católica no Brasil, sem que a história da igreja isso não é possível, certo? E para isso, não basta criar uma plataforma de cursos, vender assinatura e deixar os alunos a Deus dará, assistindo se quiserem e contando simplesmente que o dinheiro caiu ali na conta. Não, nosso objetivo não é esse. Não é esse. E tanto não é que eu vou mostrar para vocês as iniciativas que nós estamos criando, que nós criamos a partir dos últimos meses e que serão implementadas doravante, justamente para possibilitar um ensino verdadeiro da história da igreja e dos temas correlatos a vocês, certo? Então, repito, nós estamos dedicados a um projeto pedagógico sólido. Tá? Dar todos os meios para que vocês aprendam a história da igreja de verdade, de fato. E aqui eu gostaria de frisar aqui algumas das nossas diferenças em relação a outros cursos que eventualmente vocês encontrarão por aí. Porque, repito, a Escola de História da Igreja não é um curso.
É mais do que isso. Veja, ela tem um programa de estudos. Nós oferecemos programas de estudos, na verdade, com um passo a passo pormenorizado, intercalando as aulas dos cursos. Eu disse que nós temos o nosso curso principal de História Universal da Igreja e os cursos de aprofundamento. Então, esses cursos não são independentes uns dos outros. É muito positivo que as aulas do curso de História Universal da Igreja sejam intercaladas com as aulas desses outros cursos. De modo organizado, de modo racional, para que o conhecimento de fato seja construído. Né? É justamente uma ideia a base é justamente a ideia de que, para você avançar para tal aula, é necessário que você assista tal aula do outro curso. Ah, mas como eu vou saber isso? Eu não tenho critério para saber. Calma, nós iremos oferecer para você, né, esse critério, que são os programas de estudo de acordo com o número de horas que vocês dispõem por semana. Nós temos programas de estudo de 5 horas, de 4 horas, de 3 horas e de 2 horas por semana, certo? E você vai escolher de acordo com a sua disponibilidade. Ah, mas eu só tenho disponibilidade de assistir uma aula por semana, 1 hora por semana. Não tem problema. Né? Nesse caso, nós recomendamos que você assista o curso de História Universal da Igreja, que a sua assinatura já terá valido a pena. A sua matrícula já terá, de fato, valido a pena. Bom, então, além desse programa de estudos, eu procuro ter um acompanhá-los diretamente. Nós temos monitorias mensais, cada aula tem lá na plataforma o seu espaço para tirar dúvidas, nós temos um e-mail de dúvidas, certo? Então vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo, mas não apenas comigo, porque agora nós contratamos recentemente uma coordenadora pedagógica, muito capaz, católica, muito afinada ao nosso projeto, e que vai se dedicar a acompanhar os alunos individualmente na organização dos estudos, enfim, justamente como fruto da nossa preocupação de que vocês não simplesmente assinem a escola e não assistam. Não é esse, nós não queremos isso. Nós não queremos isso, certo? Eu repito aqui, o nosso objetivo não é vender, mas ensinar. Nós vendemos para ensinar. Certo? Se nós cobramos, é justamente para oferecer, para poder oferecer isso a vocês, certo? E eu sei que muitos cursos que eu vejo aí na internet não se preocupam. Não se preocupam com isso. E já outros se preocupam, inclusive são referência para nós, mas o que eu vejo é que muitos não se preocupam. Então, nós já depois de mais de 2 anos, a Escola de História da Igreja já tem 2 anos e meio, nós já tivemos, nesses 2 anos, muito aprendizado, percebemos o que é necessário melhorar, o que é necessário aprimorar, o que é necessário corrigir, e por isso nós estamos implementando todo esse novo projeto. Então, é por isso que eu posso dizer, com todo esse esforço, que não apenas eu, mas toda a equipe estamos implementando, que com a escola vocês terão os meios necessários para conhecer de fato a história da igreja com profundidade, com detalhe, com critério, a partir de fontes que não estão disponíveis aqui, algumas, muitas fontes, que não estão disponíveis em língua portuguesa, e acompanhados individualmente por uma equipe estruturada justamente para isso, ok? Então, matricule-se na Escola de História da Igreja, fica esse convite. Eu reitero aqui, este curso que nós estamos ministrando aqui agora é simplesmente o começo, como eu anunciei lá na primeira aula, é o começo para vocês mergulharem de fato na história da igreja, que, como eu disse, é a sua história, certo? Isso eu gostaria de frisar uma coisa, a assinatura da escola é anual, tá? Não se trata de mensalidade, você pode parcelar em até 12 vezes, mas a assinatura é anual, certo? Então, se você tiver interesse, clique aqui no link que está na descrição, no link que foi enviado aqui no chat, ou através do QR Code que está aqui na tela. Conheça a Escola de História da Igreja e eu tenho certeza que você
não se decepcionará. E espero você na aula de amanhã, na qual nós iremos mostrar o porquê houve, desde ao menos a década de 60 do primeiro século, esse embate entre a Igreja e o Império Romano e como serão as perseguições que o Império Romano promoverá à Igreja durante 2 séculos e meio. Até amanhã e fique com Deus.